Fala, meus lindos, como é que vocês estão? Olha só, mais um podcast aqui pra vocês, incrível. E outra, esse podcast também, não diferente dos outros, né? Esse podcast é um podcast que pra mim é muito especial, porque é um assunto que eu sou apaixonado e que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Hoje eu tô aqui com a Adriana Carraro. Adriane Adriane Carraro. Carraro. E Adriane, obrigado, tá, por você ter aceito vir. Tipo assim, a gente conversou, né? A Gisele fez aí o meio de campo, mais a mãe dela. E eu fiquei muito feliz porque é um assunto que eu já queria tratar aqui há bastante Eu tempo, também fiquei feliz com isso. tá? Acho Muito que obrigado por ter é vindo. válido, né? Sim, Discutirmos sempre, mas então falar em educação, melhor ainda. entendeu? Então eu acho que é muito importante. Então é o seguinte, gente, só não esquecer que o QR Code tá, né, no cantinho da tela aqui, para você que ainda não é inscrito no canal, se você apontar o seu celular pro QR Code, já vai te direcionar pro nosso Instagram, você vai seguir lá. E aqui no YouTube, para você que tá assistindo na íntegra aqui no YouTube, que esse vídeo chegou para você assim do nada, já se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente aqui no nosso crescimento, né? Estimular a gente a criar mais conteúdos bacanas aqui. Curte o vídeo, se quiser deixar algum comentário, né? Mandar um abraço para Adriane. Fazer algum comentário, alguma coisa que a gente falar, ou alguma coisa que a gente esquecer de falar também, pode deixar nos comentários aqui, que a gente faz questão de responder todo mundo lá. Beleza? Simbora? Adriana, seguinte, Adriane. É engraçado porque as pessoas que têm um nome assim, que tem essas letras no final que são em comum, A tendência Graziella. Aí ela chama Graziele. Graziele é mais normal, ela chama Aham. Graziella. Aí as pessoas falam Graziele, ainda mais gente mineiro, que a gente sempre come a última letra. Aí as pessoas ficam, não, Graziella. Não é Graziele, não, né? A gente fica corrigindo, né? Isso Um, mesmo. um dos problemas grandes que eu tenho com o meu nome é porque as pessoas escrevem meu nome com H, cara. Igor. Toda vez que eu vou falar o meu nome com Mesmo? alguém pra escrever, como é que é seu nome? Aí eu falo assim, Igor com I. Eu sempre falo Igor com I, porque se eu não falar, a pessoa escreve com Mas é H ou com porque Y. estão inventando muita letra nos nomes, desnecessariamente. Normalmente, se eu não falar, eles escrevem com H ou Sim. com Y. Aí eu já peguei o hábito já de falar assim, Igor com I. Ou seja, é tão óbvio, né? Igor com I é tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Deveria ser o mais comum, né? Então é o seguinte, Adriano, vamos começar falando sobre sua história, né? Como que você começou, como que você entrou na área da educação. Uma outra coisa que eu vi e que o pessoal que te segue, né? Você foi candidata a vereadora na Sim. última eleição. Eu vi que você teve 740 e quantos votos? 43, 743 Muito votos. voto, muito Primeira vez voto. que eu lancei meu nome, né? Então me Muitos sinto aí votos. privilegiada. E assim, eu até comentei com a Gisele o seguinte, com esse negócio de legenda, que eu não entendo muito, eu acredito que dependendo da legenda que você tivesse lá, você tinha sido eleita. 740 votos Apesar é que essa muito última voto. eleição teve um coeficiente muito alto, né? Ok. Mas nós tivemos no último pleito com 700 votos, Pois é, ué, pensa vereador bem. eleito. Por isso que eu até comentei com ela, eu falei assim, véi, 740 votos é muito É muita voto. gente confiando na gente, É não muito é? bom, isso é muito bom. Então, deve ser dado a história que você tem, que as pessoas te conhecem. Vamos começar da sua história. Adriane Carraro, o que que você fez antes de entrar? Você trabalhou com o que antes? Eu trabalhei em empresa, né? Ali Uhum. mesmo na Rua Tucanuçu. A última empresa que eu trabalhei foi a CMI. Trabalhei na Casa Avenida, no Iguaçu. Uhum. Mas o meu sonho sempre foi estudar, né? Vim para Ipatinga, gosto de mencionar porque é um fator que me Você engrandece. não nasceu em Patinga. Não, nasci em Manteno, fui criado, fui com 4 anos para Ubaporanga, e lá eu fui criado. Sim. Vim de lá depois da emancipação da cidade, Uhum. de carona no caminhão de verdura, porque eu desejava estudar. Minha mãe tem os anos Você nasceu em iniciais. Mantena e foi para Ubaporanga. Isso, a minha mãe é Ubaporanga de pertinho de Ubaporanga, Caratinga ali. pertinho de Aham. Caratinga. Meu pai é analfabeto. Então, para eles, estudar não significava o que significava para mim. Então, eu Sim. puxava enxada, apanhava café, odiava. Odiava aquele trabalho pesado. E sempre Então você chegou a sonhava. trabalhar E nessa nossa, lavoura de café e muito. tudo mais. Trabalho fora, desde 8 anos de idade. Curava umbigo Uhum. de criança, trabalhando de empregada Que doméstica. isso, cara. Então, eu não queria aquilo para mim. E vim para Ipatinga atrás de fazer o ensino médio. Minha cidade não tinha. E eu não Uhum. tinha condições de pagar toda passagem todo dia. Enfim, cheguei aqui, foi uma luta. Sozinha. Com Vim quantos para anos você casa chegou de em uma Patinga? tia, 19 anos. Uhum. Olha só, ainda atrasada, né, para os estudos, Sim. porque vim para Ipatinga, fui morar na casa dessa tia, ali no Cidade Nobre,
Mas, com uma semana, eu achei que eu estava incomodando, então arrumei uma casa, fui trabalhar de doméstico para estudar à noite. Uhum. Saía perto ali do hospital municipal, ia lá no colégio do Ideal estudar todos os dias. Mas isso também era pouco, tinha que ser mais desafiador. Acabou o magistério lá na escola do Ideal. A Nossa, que engenheira isso. Malanari. Então, eu tive que ir para estudar lá no Bela Vista, Uhum. Maurília Banese. E aí, tinha que pagar passagem. Foi quando eu trouxe meus pais para que pudéssemos todos trabalhar e assim conseguir estudar. Foi uma luta muito grande, morando em 2 Então você que cômodos. arrastou seus Eu que pais pra cá. arrastei. Meu pai falou: você está me levando para passar fome nessa cidade. E isso que eu já ia Porque falar, meu né? Com pai a trabalhava na cultura que ele roça, tinha ali, ele não coitado. queria sair de lá nunca, né? Mas as minhas irmãs me ajudou, né? Trabalhando muito em casa de família. A gente não tem a menor vergonha de dizer isso. São quantos irmãos? Nós somos 4. Meu irmão estudava fora, em São João Evangelista, naquela escola técnica de agronomia. Uhum. E nós 3 mulheres é que realmente fomos o braço que sustentou o nosso início em Patinga. Uhum. E desde então, estudando, logo que eu já me estabilizei com o pai e a mãe aqui, eu já procurei um serviço na empresa. Fui trabalhar na empresa no Jardim de usinagem. Ah, você E trabalhou na empresa industrial, então. industrial. Uhum. Trabalhei em usinagem. Fui peão de Senibra. E você fazia o que na empresa de usinagem? Secretária, auxiliar de Ah, que secretaria, recurso bacana. humano, sempre foi em volta a isso. Uhum. Mas em 2002, início de 2002, foi a última empresa, CMI, nisso eu engravidei, trabalhando na Senibra, Uhum. e achando que estava passando mal por causa da Senibra, mas era a Maria Eduarda que estava chegando. E o nascimento da Maria Eduarda me trouxe a decisão de que eu tinha que voar um pouquinho mais, né? Mesmo Só te trabalhando na interromper, empresa. na Senibra você estava no setor administrativo lá também. Mas não era Senibra, de empreiteira. É Ah, a tá. CMI, As prestadoras de. aham, Ah, ok. trabalhava lá Prestador de dentro. serviço Aham. da Senibra. Nunca tive prazer de trabalhar na Senibra, não. Uhum. Mas aí eu não tinha condições ainda financeiras de fazer faculdade. Uhum. Mas eu queria, eu sempre gostei de ensinar, ser professora. Sim. E com o magistério eu iniciei numa escola, por incentivo de uma amiga, que era inspetora na época, Marlene Fernandes. Ela falou: Adriana, você tem dom. Aí eu falando Adriana, tá vendo? Sim. Tão natural, todo mundo chama de É. Adriana. Você tem dom, vai, participa do edital. Eu fui com muito medo, peguei as aulas. Daí, comecei a estudar. Não foi pedagogia que eu fiz de primeiro, mesmo começando a trabalhar como pedagoga. Eu fiz letras. Porque eu amava, eu sempre gostei muito Você do entrou na faculdade de português. letras, mas De você letras. concluiu? Concluí. Ah, tá. Então você graduou em letras. Sim, e já depois de estar na escola há muitos anos, mesmo com o cargo de pedagoga, de professor de anos iniciais, eu fui estudar pedagogia, que melhora o salário e também ampliaria o meu conhecimento. Sim. Fui concursada em Santana do Paraíso, depois concursei aqui, e hoje eu sou do Estado e da Prefeitura de Patinga. Que bacana. Me especializei em gestão e me especializei na área de educação especial. Tem quase umas 10 pós nessa área aí, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Que massa, cara. É porque é uma área que eu me redescobri. No início não foi fácil. Foi quase um castigo recebido ter que enfrentar uma sala de AEE, que chama Atendimento Educacional Especializado. Mas depois eu vi que aquilo me tornou uma pessoa muito melhor, porque as crianças com qualquer tipo de deficiência, por mais difícil que seja para a gente, criar acessibilidade para eles, conviver ali no dia a dia, ajudando a algum desenvolvimento deles, seja na vida diária, que seja intelectual, é muito gratificante. Sim, então, sim. acho que me tornei uma pessoa bem melhor. As pessoas, dos alunos típicos já é bem gratificante, os alunos atípicos eu acho que dá uma Porque gratificação. Muito desafio, né, Igor? Eu acho que a gratificação realmente é... Eu passei por outra coisa, que foi um grande desafio, que foi chamada EJA Integrada, Sim. do município de Patinga, que... Eu lembro quando começou isso lá em Timóteo. Você ouviu falar Sim. de EJA Integrada? Não. Só o EJA mesmo, que é Educação Jovens Adultos, né? Existe ainda, mas a Integrada
funcionava de 4 às 7 da noite, né, às 19 horas, lá na Arthur Bernardes. Uhum. E eram aqueles meninos todos que ficavam à margem, Uhum. frequentavam. Então, uma sala muito grande, com muitos alunos, 3 professoras somente. Era um projeto social. Sim. E dele, eu falo sempre porque nós tivemos muito fruto. Tivemos alunos que mexia com tráfico, que Sim. deixou de mexer. Pessoas que hoje batem no meu ombro e falam, professora, não estudei não, mas virei um homem, trabalhando no posto de gasolina, tendo uma vida mais digna. Então, o que eu e as colegas da época sentimos? Que a gente contribuiu de alguma forma. Mas isso é sem dúvida nenhuma. E a EJA eu trabalho hoje, né? Hoje eu não estou na EJA, que é o meu único dia de folga. Uhum. E é cansativo, mas eu acho que eu sou mais importante na EJA do que em qualquer outra Mas hoje você não está modalidade na em sala si. de aula, lecionando. Ah, você está na sala de aula. Sim, Sim. eu estava na Secretaria de Educação até o ano passado, Uhum. até sair para candidatar. Sim. Né? Depois da eleição, eu não retornei, não recebi esse convite para retornar, né? Sim. E fui para minha sala de aula, onde eu sou efetiva. Lá hoje eu trabalho lá na escola Professora Elza Oliveira Lage, lá na Chácara Madalena, como bibliotecária. Uhum. Na Arthur Bernardes eu trabalho na sala de recursos, na UAE, e também na EJA à noite. Nossa, que bacana. Você foi coordenadora Eu fui diretora pedagógica do município de Patinga. de Patinga, diretora pedagógica. Então, tipo, Sim. você... Todas as escolas, 63 unidades das escolas municipais, a parte pedagógica, eu e a minha equipe que geria. Que bacana. Então, assim, ficou quanto tempo nessa 4 anos. A Nossa, primeira dá pra pegar gestão, né, bastante toda do Gustavo Nunes. experiência e tal? Sim, a gente consegue ver por outro viés, né? Aquilo que a gente questionava às vezes lá na sala de aula, aquilo que a gente achava que não tinha jeito lá, É a porque é gente o outro vê que lado da tem moeda, né? jeito, é possível fazer se sim, tiver vontade. sim. Se tiver vontade política, né? É possível fazer sim, melhorar. Hoje nós estamos vivendo o dia de hoje, o dia de amanhã, uma paralisação no município. Ah, sim, eu fiquei sabendo disso aí mesmo. Exatamente pela questão da valorização. O professor forma todo mundo, Igor. Exatamente. Mas cadê a Eu posso falar. valorização e o respeito ao professor? Sim. Nós vamos Né? entrar nisso aí. Não tem umas perguntinhas muito boas aqui que nós vamos entrar nesses viés assim também. Só um pouquinho para baixar. Como assim? Ah, para baixar? Uhum. Aí. Isso. Na verdade, pode ficar de frente para mim. Isso, que aí você escora na mesa, fica à vontade. Isso, que aí. É porque tava tampando seu rosto da sua câmera. Ô, Adriano, mas assim, isso é uma das coisas que mais me indigna no nosso país. Deve indignar, né? A desvalorização do professor. Então, assim, só pra gente não perder cronologicamente, quantos anos no total hoje você tem só de área de educação? Desde quando você entrou na sala de aula? 23 anos. 23 anos de área de educação. De área de educação. Você pensou em desistir? Em mexer com outra coisa alguma vez? Sabe, eu amo ser professora, mas muitas vezes a vontade de desistir pela desvalorização. Uhum. E também é uma classe que não é muito unida. Infelizmente. Okay. Eu não sei se porque professor é arrimo de família, eu não sei o que vem, se a gente pensa tanto no aluno que vai ficar sem aula, mas uma mobilização para uma paralisação é um sufoco. É um sufoco. E mesmo porque, no decorrer dos anos, a gente percebe que a gente não é, ninguém nos ouve. A gente elege política, a gente elege vereador que vai lá para a Câmara e esquece da educação. Às vezes fala de um uniforme, às vezes fala de uma energia elétrica, da instalação do ar-condicionado. Tudo isso é bacana e tem que acontecer. Uhum. Mas a ferramenta principal é deixada de lado. Exatamente. Essa, na minha opinião, é. E aí, assim, o professor é sobrecarregado, o professor é judiado. Eu acho que assim, todo professor, todo mundo no Brasil que atua na área da educação, por algum momento ou por vários momentos, ele já pensou em desistir por causa dessa desmotivação que a gente tem. Todo mundo é professor, todo mundo quer dar o dedinho dele no fazer pedagógico nosso, sem ter estudado, sem ter se especializado. Mas eu, enquanto professora, se eu ousar escrever para um médico
que eu estou imaginando ali que aquele menino tem uma deficiência, quem Ser é ela criticado. para dizer isso? Exatamente. Agora, no nosso fazer pedagógico, todo mundo é professor. É terrível. Mas Né? isso É tem uma que- indignação. É uma indignação. É igual eu tô te falando, é uma indignação que eu acredito, você que tem muito mais experiência do que eu, você sabe disso. Eu acho que todo professor já teve essa Essa vontade motivação de para desistir. desistir Sim. por causa disso, por causa E dessa agora mais do desvalorização. que nunca, porque a saúde mental nossa está correndo perigo. Ninguém olhou para o professor. Não sei se você viu aí, existe uma lei agora, né, as empresas vão ter que preocupar em trabalhar a saúde mental dos seus Ah, funcionários. ok. Mas isso aconteceu para o professor? Ou seja, se a gente parar para pensar, a gente enfrenta um desafio emocional. Eu falo porque o pouco tempo que eu lecionei, e foi uma das coisas que eu fiquei apaixonado. Eu também sou assim como você. Eu amo ensinar, amo. É engraçado porque, assim, eu tenho uma formação musical mais cedo do que dessa formação pedagógica de conteúdo, né? De Uhum, disciplinas. E eu não tenho paciência para ensinar música. né? Não tenho, nunca tive paciência. Eu dei aula pouco tempo da minha vida, perdi a paciência rapidinho ensinando música. Mas se for para me ensinar matemática, geometria, a turma ali pode ter 40. Eu É sou porque você apaixonado, eu ama. adoro. Então, assim, é, uma das coisas que mais me deixar assim, é, era um desafio. Eu lecionei muito novo também, eu fiz estágio muito novo. Então, é, você sair de uma quinta A na primeira aula e entrar numa oitava C na segunda aula. Aquelas criancinhas que você tinha que usar um modo com eles. E aí lá na oitava C, que Ou, na época os meninos eram. A diferença de idade minha era muito uhum, pouco. Eu já tinha que virar a chave de novo e depois eu voltar ali no. Nossa, isso para mim. E o ensino público, na rede pública, para mim, né, foi muito massa, por causa dessa questão da visão social, do desequilíbrio, do uhum, desequilíbrio uhum, econômico, do uhum. desequilíbrio cultural, sabe? Então, assim, isso me. Eu falo com todo mundo, cara, assim, o tempo que eu lecionei foi muito bom pra mim, humanamente falando, sabe? Eu desenvolvi muito esse olhar é, macro. Porque às vezes a gente. Às vezes não, né? A gente tem o péssimo defeito de julgar as coisas pelo nosso ponto de vista, né? Pela nossa ótica, pela nossa Uhum. lente. Quando você começa a interagir com pessoas que são fora da sua bolha, com pessoas que são muito, muito, muito distantes da sua bolha ainda, aí que você pensa assim, pô, eu não sabia que existia isso. E na escola é o lugar onde entra todas as residências da cidade, Exatamente. né? Então ali tem todas as esferas, tem gente sofrendo, tem gente feliz, tem gente com traumas, tem gente passando muita dificuldade financeira, tem crianças chegando sem nem ter alimentado, tomado um café, Exatamente. almoçado. Exatamente. Então, assim, atrás de cada rosto tem uma história. Nossa, E e assim, muitas vezes muito pesada. muito pesada. Assim, eu tenho um problema muito sério porque eu sou muito. Eu tenho uma coisa, eu gosto muito de criança, sabe? Então, assim, todas as coisas assim que envolvem criança, cara, é um negócio que mexe muito comigo, sabe? Eu fico muito sensibilizado com coisas com criança, assim. É um negócio que mexe muito comigo em todos os aspectos. Mas assim, então vamos lá, vó. Algumas perguntas aqui que a gente selecionou e tal. Ó, vou começar nessa aqui. Por que que o Brasil desinvestir tanto em educação e ainda apresenta resultados insatisfatórios no desenvolvimento dos alunos? A primeira coisa que eu acho é a desvalorização do professor. Se ele é a ferramenta principal, ele tem que estar bem. Sim. Ninguém em condição ruim, mentalmente ruim, tem condição de promover algo bom. A segunda questão, pode investir, às vezes, em muitas coisas estruturais, às vezes, muitos executivos da educação cheios de novidade, mas o básico deixando a desejar, sobrecarregando o professor de burocracia, de escrita, e isso dificulta o trabalho, o planejamento dele para exercer na sala de aula. E a gente tem que pular de escola para ter minimamente uma vida digna.
Então, é muito peso. Você imagina um professor de área, que é língua portuguesa, história, matemática, quantas turmas, quantos alunos ele tem que ter, quantas provas ele não tem que corrigir. Eu, quando professora de língua portuguesa, exerço só na EJA atualmente, mas imagina quantas redações se eu assumisse os meus 3 horários de professor de sala de aula de língua portuguesa. Português nos Como 3 corrige uma horários. redação com competência a instruir meu aluno? Então, tem que se investir em professor. A capacitação dele em serviço. Esse negócio de ficar também dando para o professor um monte de curso para fazer em horário que ele devia estar em lazer, devia estar em contato com a família dele, tira a saúde dele. Ah, mas uma vez alguém me disse assim na escola, um diretor, me disse assim, mas você precisa fazer isso. Eu falei, eu não sou Elza 24 horas. Exatamente porque que eu disse para ele nessa época. E ele me entendeu e ele vivencia isso hoje. Por quê? Eu preciso ter o meu lazer. Uma das coisas que a minha filha mais reclama é da minha ausência quando ela era pequena. Mas é porque a minha responsabilidade era tamanha que a dedicação era exclusiva para a escola. E a minha família? E o meu lazer? E o meu bem-estar? Então, a ferramenta principal está sendo judiada. Então, não adianta dar uniforme caro, não adianta dar material escolar da melhor qualidade, se a ferramenta principal que vai mediar a aprendizagem não tem condição de estar ali. Então, precisa valorizar, precisa rever esse salário para a gente ter condição de trabalhar um horário, ou que seja, trabalhar 8 horas, mas 1 hora de atendimento ao aluno, e um turno de atendimento ao aluno e um turno para eu planejar, para eu estudar, para eu capacitar. Então, eu acho assim que não adianta ficar com essa conversa toda de que a gente vê muito nisso, isso, né? investe naquilo. Ah, investiu tantos bilhões em educação. Então, ultimamente, está um tal de TikTok, né? Fazer Uhum. uma educação de TikTok, porque é aquela que todo mundo vai ver na internet, mas a real não funciona, maquiada. Sim. O básico tá deixando um pouquinho de lado. Vem projetos, vem isso, vem aquilo, para inglês ver. E aí o professor fica lá. Como que fica lá? Você imagina? Cada dia uma novidade? E é o que você falou, uma né? exigência? A burocratização também. Tanta coisa de sistema, tanto preencher isso. Sim, alguém fica lá no escritório, fica pensando aquilo sem o chão da sala de aula e enchendo a gente de demanda. Né? E nós estamos com alunos também, como esses alunos eles estão sofrendo. Eles têm a demanda da questão da saúde mental, da saúde emocional, né? Que a gente fala da inteligência emocional. Hoje, por vários fatores na família, no convívio social, tem levado essas crianças à automutilação. Sim. Tem levado a sofrimentos mentais muito... E, assim, desinteresse total. Aí também tem a ver com a participação da família. Se não tiver parceria família-escola... Exatamente. Parece que, às vezes, são rivais, né? A gente fala mais forte com o aluno, exigindo... E eu falo assim sempre com eles, como eu falo com a minha filha. Sim, sim. Porque eu quero que vocês tenham sucesso. Aí, de repente, vem um pai desavisado e coloca você contra a parede porque você não podia ter dito aquilo para o filho dele. Mas às vezes é o que ele precisava ouvir, né? Às vezes eu fico mais tempo com o filho dele do que ele mesmo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O professor devia ensinar conteúdo. E nós ensinamos, nós somos médicos, nós somos psicólogos, nós somos pai, mãe. Isso mesmo. Quantas vezes eu não chamo o pai de uma aluna na escola? Porque eu sei que vai ser pior do que se eu resolver com ele. Olha que tristeza. E aí você já tem que ter ainda esse jogo de cintura ainda para poder avaliar. A lei fala o quê? Que primeira obrigação da educação é de quem? Da família. Para depois ser do Estado, no caso, a escola. Só que os papéis se inverteram. Então, tem um negócio que eu acho interessante. Tem a Lúcia Helena Galvão, não sei se você conhece, ela é uma filósofa e ela é professora também. Ela, numa entrevista, ela contou um negócio que depois eu fui ler sobre isso. Na Grécia Antiga, eles educavam as crianças. O menino nasceu. Até os 8 anos, essa criança aprendia cidadania, respeito, ética, moral, valores. A partir dos 8 anos, essa criança ia começar a aprender competências. Português, matemática, astronomia, física, que é o que a gente, né? Filosofia, que é o que eles estudavam naquela época ali. Por quê? Porque a competência
Você aprende a qualquer momento. Agora, ser cidadão, É a base. ser ético, ser moral, ter valores sociais, saber respeitar. E é um negócio que eu acho sensacional. Se você parar pra pensar, muitas pessoas que a gente conhece são pessoas que têm N currículos, N formações, mas não são cidadãos, não tem ética, não tem moral e não tem valores. E E o às cara vezes tem... muito individualistas. Não sabem interagir socialmente. Eu Exatamente. escuto muito isso. A minha bateria social não funciona tanto tempo assim. Olha só, bateria social. Hoje a bateria social da galera tá durando muito pouco. Muito E eu pouco. acredito que isso vai piorar, Adriano, se as coisas não mudarem, aí, se as pessoas... Eu costumo falar o seguinte, cara. Eu discuto muito essas coisas, às vezes, com os meus amigos. Ah, porque a gente tá com problema na economia. Ah, tá com problema nisso. Ah, o Brasil hoje... Ah, não sei o quê, as pessoas estão assim. Falou, mano, você sabe qual que é o cerne pra resolver tudo isso? Educação, cara. Educação. Se você tem Mas a uma educação educação de é um qualidade, se você tem uma educação de qualidade, porque a educação também, Adriane, ela é uma ferramenta, ela é um gatilho, uma arma de longo prazo. Não é hoje, 2025, a educação do Brasil vai passar a ser uma das melhores do planeta. Ano que vem a gente não colhe nada ainda, não. A gente vai A colher gente com as planta, crianças que estão hoje. semeia para outro lá Daqui na a frente. 10, 15 anos, a gente vai começar a colher É o essa... serviço professor. Entendeu? Aham. Porque aí esses cidadãos vão ser mais conscientes, eles vão ser mais éticos, vão ser mais, vão ter mais humanidade, vão ser mais prezar valores sociais, vão saber respeitar as pessoas, a família. Aí eles vão conseguir fazer análise sobre o meio que ele está vivendo. Ô, Igor, mas agora eu vou ser a entrevistadora. Vai. Mas você acha que isso é interesse dos nossos governantes, que tenha criticidade? Absolutamente que não, hein? Absolutamente que não. Então tá aí, talvez, o grande problema de se investir em tanta coisa e não investir no que é certo na educação. E não estou falando só de salário, não, de Sim. professor, não. Condições de trabalho e muito mais. Eu acho que até a questão da, vamos dizer assim, metodologia. Eu acho que o sistema educacional brasileiro, ele tinha que ter uma reformazinha. Tudo muda no Brasil, mudou. menos o formato da Não, sala de eu aula. comentei isso outro dia, deixa eu te falar. Tudo, se você pegar de 2000 para... O celular chegou no Brasil em 95, 96, chegaram os primeiros aparelhos celular. Se você pegar na década de 80, como que era uma sala de aula com uma aula de português? Mesma coisa. Ela é do mesmo jeito que é hoje. E o celular, quanto que Você tá inovou? entendendo? Uhum. A televisão, a internet, tudo, meio de transporte. A aula de português numa sala de ensino médio, ensino fundamental, ela é a mesma de quase 100 anos. De quase 100 anos. E isso assim, é um negócio que aqui é inadmissível. Mas há quem jogue a culpa no professor. Não é, gente. Ele é mais uma ferramenta, ele precisa de todo um preparo, uma estrutura. Olha, Ipatinga, com um ambiente, uma sala de aula sem ar-condicionado, é possível aprender? É porque a gente faz a arte do impossível. Uhum. Mas é um complicador, principalmente para as crianças especiais, que tem qualquer tipo de deficiência, está naquele ambiente altamente quente. Uhum. Que deixa a gente irritado, a gente dentro do padrão típico, né? Dito normal, Sim. a gente já fica irritado, cansado, esgotado. Agora, essa criança que precisa de uma acessibilidade, que acessibilidade é essa? Exatamente. Aí nós partimos para a questão da inclusão. Exatamente. É terrível, cara. Eu acho assim, a reforma no sistema educacional, eu acho que é um negócio assim, mas é o que você falou, né? O governo não tem interesse. E nós vamos ter um período, eu acredito, que nós não vamos ter professor. Hoje eu percebo que muitos editais que coloca para contratação temporária de professor, substituição, algo assim, esses dias mesmo vivenciei isso na minha escola. Não acha professor de área. A galera não quer, ninguém quer entrar em sala de aula não, gente. Não quer porque às vezes não está ganhando Primeiro, porque bem. já sabe que vai ganhar mal. Ganha Primeiro, mal. pra começar. E segundo, a carga é muito grande. Lidar com muitas turmas é estressante. O professor não tem autoridade mais na sala de aula. Não tem autoridade. Autonomia. Se eu tiver um gestor, um diretor bacana, que graças a Deus eu tenho, não posso me queixar, que me dá essa autonomia de gerenciar minha sala, ainda tá bom. Mas e quando tem aqueles que não
de liderança não tem nada. Porque acontece. Sim. Acontece, não entende o que é a função do cargo. O professor, ele fica ali perdido, não tem auxiliador. Então, é melhor entrar numa empresa, trabalhar 8 horas, voltar para casa sem nenhum serviço, Lidar com máquinas. sem prejudicar a minha saúde mental, porque eu estou Exatamente. lidando com vidas na escola. E Você não nós tem um extra classe, você não tem um pós-classe. Sim, não tem ninguém ali brigando que você tem que cumprir horário. Largou 5 horas, bateu seu Sim. cartão, você vai seguir sua vida, você esquece daquela empresa ali, e no outro dia só. Sim. Exatamente. Cara, eu assim, eu já sabia que eu ia concordar com você aqui em tudo aqui, porque é terrível. Hoje, ó, o seguinte, como que na sua opinião, como que você acha que o modelo brasileiro, o modelo de educação brasileira pode ser adaptado para atender melhor as realidades regionais e culturais do país? Isso aqui é muito interessante. O currículo que você está falando? Como que o modelo que a gente tem hoje de sistema educacional, como que você acha que pode ser adaptado para melhorar, tendo em vista as diferenças de realidade? Porque dentro da escola pública, eu tenho um aluno bacana que o pai é funcionário, vou dar um exemplo aqui da nossa região, o pai é funcionário da Uzi Minas e tudo mais, ele só estuda na escola pública porque o pai não faz questão de pagar uma escola particular, mas é o cara que comeu direitinho, que foi pra aula ou de carro, ou de van, ou tudo mais. Ele tá com um uniformezinho bacana, ele tá com um tênis de 500, 600 reais ali, tá na escola pública. E ele senta do lado de um outro menino que não comeu. Mas a escola pública, ela é boa. Eu acho que começa por aí. É a parceria da família. Por que que uma escola, num bairro de classe média, estadual, uma escola estadual, vamos pegar uma escola estadual, ou municipal, que é o caso do Padre Bertolo ali na Cidade Nobre. Sim. O mesmo professor que dá aula lá, dá aula no Arthur Bernardes, dá aula no Levindo Mariano. Por que que ali tem um diferencial? Será mesmo que é o professor? Ou é a clientela? Porque o pai que procura uma escola, eu vou procurar uma escola melhor para o meu filho, mesmo que seja pública. Quando ele pensa assim, ele acha que está escolhendo os melhores professores. Não, ele está escolhendo os melhores pares da escola. Está escolhendo os melhores colegas, porque ali tem pais que vão cobrar do filho a aprendizagem, que vai cobrar do filho o dever de casa. Exatamente, são os pares, então, os colegas. O professor é o mesmo. Tem a mesma vontade de ensinar. Eu falo porque nós pulamos de escola em escola. O que demonstra, mais uma vez, que a família a família ali, a cobrança e o suporte da família é o que vai dar o melhor resultado. Tirando a questão política, governamental, dinheiro e recurso, o que fala a verdade é a parceria da família. Quando a família interessa, reconhece que o estudo é valoroso, que é importante para o desenvolvimento do filho dele, que ele cobra. Ele vai cobrar do professor, mas ele vai cobrar do filho, né? Porque a gente tem... Nós trabalhamos com seres humanos, nós temos professores e professores, nós temos alunos e alunos. Sim. Então, mas todo mundo pode se adaptar. A questão é, como está essa parceria? Agora, os filhos os príncipezinhos, as princesinhas, que você não pode exigir nada, mas geralmente o pai que preocupa com a educação, ele exige. Não tem essa. Exatamente. Ele vira parceiro. Aí a escola municipal do Cidade Nobre tem um desenvolvimento de habilidades nos alunos superior ao do João Amparo, aqui no Vila Celeste. Por quê? Coitados dos professores quase morrem de trabalhar. Mas talvez não é parceria, o que você falou. O menino, às vezes, vai com problema, levando os problemas familiares. Você chama a mãe e vai falar que vai bater, vai matar o menino. Né? Isso são casos que acontecem. Não é todo mundo, mas acontece. Não é o poder aquisitivo que define também, não. Eu acho que é cultural mesmo. É questão cultural. É o desejo, é o reconhecimento do estudo como uma ferramenta de desenvolvimento. É o que você falou. Os seus pais não viam essa importância quando eu precisei ver. Você precisou ver por si próprio. Eu precisei ver. Eles me apoiaram, mas eles não reconheciam, porque para eles trabalhar na roça de doméstica era aquilo na nossa vida. Sim. Eu ousei mais. E hoje eles falam que hoje a vida do meu pai é 81 anos, é uma vida de uma pessoa que antigamente era o rico da minha cidade. Sim. Não temos muito, mas temos o suficiente para ele descansar. Sim. Nossa, isso aí Entendeu? É importantíssimo. Então, mas assim, é questão cultural mesmo, Igor. É reconhecer no estudo mesmo. Tem pai que fala assim, se ele não quer vir à aula, nem vou deixar vir mais.
A gente escuta isso tudo. Aí a gente tem que falar, olha, se você não trouxer, nós vamos ter que encaminhar para o conselho tutelar. Vamos precisar te chamar aqui, depois encaminhar para o conselho tutelar, porque é uma garantia de lei que ele tem, não pode ter esse abandono intelectual. Uhum. Então, assim, a gente tem que fazer aquela Uma conversa. outra coisa que eu vejo também é o seguinte, que eu já vi, principalmente em rede social, é a galera, os pais, eles obrigam os filhos a ir para a escola, porque senão eles perdem o Bolsa A Família. Bolsa Família. E não nos surpreende, raramente, alguém mencionar nisso. Esse menino vai fazer eu perder Bolsa Família. Dadas as condições. Sim, sim. E assim, eu não generalizo como classe social, não, porque tem muito pai, financeiramente, poder aquisitivo baixo, mas que tem muito sonho para os filhos, sabe? Sim, sim. Eu fui uma delas. Isso, sim. Eu sempre fui uma delas, então, assim, não dá para generalizar. Então, concluindo aí, Sim. eu acho que a base é essa união. Escola, Parceria, família. família e escola. Sim, parceria verdadeira, em prol do menino. Não em prol das vontades dele. Não necessariamente que os pais ali têm que ter um conhecimento técnico, né? Tem que ter Ele formação tem para que poder. deixar a escola Isso aí. trabalhar. É entender Apoiar a isso, escola. jogar no time da escola. E cobrar do filho, fazer. Porque esses meninos hoje, antes a gente pequenininha, trabalhava na roça. Hoje esses meninos é adolescente, tem conforto de. Você tá ficando né, doido. mesmo quando o poder Nossa, aquisitivo Deus é do baixo. céu. Então, o que é a profissão deles? É estudar, ué. Por que, Uma que não Uma estuda? das coisas que eu mais falo com o meu menino todos os dias. Uma coisa que eu mais falo com ele. Falo com esse meu filho, deixa eu falar com seu negócio. Você tem muito mais do que você precisa. Muito. Você tem absurdamente mais do que você precisa. Sério? O seu desempenho na escola, você não tá fazendo nem metade da sua obrigação. Você tem que desenvolver na escola, você tem que fazer, você tem que cumprir com as suas obrigações escolares e bem cumpridas. E nós temos esse papel. Por isso que a família é importante. Porque o menino ele não tem maturidade para saber. Uhum. A gente já viveu Ele mais. acha que ele é um fardo. Acha Igual que a é um gente fardo. achava. É, Igual a gente achava quando era criança. Então precisa que alguém coloque regra na gente, Isso. que exija, para que mais tarde a gente possa agradecer. Porque quem não tem, mas eu estudo hoje, eu escuto isso. Fulano é engenheiro e está vendendo pipoca. E tá fazendo Uber. Ele está fazendo Uber. Ele pode ter optado por isso. Ou pode também ele ter passado pela faculdade, mas a faculdade não passou nele. Exatamente. Porque Isso que eu já ia falar. preciso do canudo para abrir a porta, mas eu preciso de competência para Pra me manter permanecer. lá. Exatamente. Então, assim, tem casos e casos. E hoje a né? gente vê muito, tá, Adriano? Eu falo que assim, eu trabalho hoje na área de engenharia. Eu trabalho com projeto, sou projetista mecânico. Tem 20 e poucos anos já. Então, assim, o que eu mais vi, eu não sou engenheiro. O que eu mais vi na minha carreira como projetista são engenheiros com crédito dentro da carteira. Que assim, eu já falei com o cara, Quando assim, aqui, se chega eu fosse você, não, dedinho do se eu técnico. falar com o cara assim aqui, não fala com os outros sem engenheiro, não, mano. Uhum. Não fala não. Não fala com os outros sem engenheiro, não. Se eu fosse você, tinha vergonha de falar. Espera um pouquinho você pegar um cara falando besteira, assim, falando besteira. Assim, terrível, terrível mesmo. E é o que você falou. O cara tem 1 milhão de canudo e tudo mais. Aí esse engenheiro, ele vai ter que dirigir o Uber mesmo, porque não tem empresa nenhuma, o cara não vai resolver nada. Mas o canudo ainda é importante, Sim, mesmo dirigindo o Uber, sim. porque é mais uma porta. Eu falo isso muito com a minha filha. É mais uma porta. É mais uma coisa concreta que você tem na mão para você decidir estudar, compreender aquilo ali e ir longe. Se você não tiver menos uma oportunidade. Porque não é sobre o canudo, é sobre o conhecimento. Conhecimento. Hoje eu penso assim. O que é que falta valorização? O que é que falta para valorização do professor que se traduza em melhores condições de trabalho, formação continuada? O que é que você acha que falta se a gente vai citar para essa valorização? Se a caneta tivesse na sua mão hoje, o que é que nós vamos fazer para valorizar os professores? Primeira coisa, piso salarial. Piso é chão, é a base, é o início. Então, o início teria que ser o salário. Para que ele possa, talvez, trabalhar só um turno. Se possível, seria ainda mais. Para que ele possa ter uma dedicação exclusiva ali naquela escola. Sabe? E estudar, se capacitar. Hoje, Igor, com a demanda, eu adoro estudar. Eu te falei que eu fiz um monte de pós. Sim.
Ganhei uma pós recentemente, eu recusei. Eu não estou dando conta, meu Sim. cérebro Não, do não jeito está que você dando tá aí, conta. não. Eu não tenho tempo. Ah, Adriano, mas por que você trabalha 3 horários? Porque se eu não trabalhar 3 horários, vai baixar muito o meu poder de compra. Eu não pago minhas contas, né? Eu não vou pagar minhas contas minha com tanta matemática não fecha. tranquilidade, né? Então, eu vou ficar ansiosa por outras coisas, então eu prefiro trabalhar. Mas essa formação em serviço, ela não é enxergada. É uma demanda para casa. E em casa nós não queremos isso, não. Na hora que a gente chega em casa, a gente quer descansar, a gente Claro, quer é ver uma família. televisão, Isso. né? Tomar uma cerveja, fazer um Sim, sim, churrasco, claro, brincar com seu filho e tudo. claro. A minha mãe fala comigo, eu mal te vejo, ela mora no apartamento de baixo, eu passo todos os dias. Mas para ela, eu teria que chegar 5 e pouca da Sentar ali, tarde, tomar um cafezinho com sentar. ela, bater um papo. Sim. E eu e minha filha sozinha em casa, minha filha fica mais sozinha do que comigo. Exatamente. Eu acho que, de um modo geral, cara, hoje, eu não sei se você pode falar, mas o piso salarial do professor no estado hoje, ele é o quê? Ô, Igor, vou te confessar que eu não sei o valor. Você acha que tá mais ou menos onde? Eu acho que ultrapassa 4.000, mas eu não vou afirmar Uhum. aqui, porque eu não Estado. sei. Não tem piso em lugar nenhum. Tá, mas o professor que vai entrar hoje lecionando 2.000 ali. e pouco. O quê? É, Como é que é? Fundamental? por 4 horas, né? Aí Fundamental? eles falam que não é 40 horas, porque 40 horas é o dia todo, o piso. Até 40 horas fala a lei, mas eles ok. se apegam a isso para falar que está cumprindo, mas não está cumprindo. Agora mesmo saiu uma nova legislação, eu não sei porque ultimamente, então, estou com uma dificuldade imensa de gravar números, Uhum. só a essência das coisas, Sim. sabe? Nomes também. Uhum. Acho que eu estou bem cansada mentalmente por isso. Mas que saiu, assim, determinação federal para pagar o piso. Hoje, um dos motivos da paralisação em Patinga, né, no município, é exatamente isso. Mas isso é municipal ou isso... Não, está tá. geral. Estado, hoje aqui na região, pelo que eu sei da boca de professores, aonde ainda está recebendo um pouquinho melhor é o Ah lá, aquilo ali é 20 horas. Ó. Timóteo. É, a Gisele olhou aí. 20 horas está 4.000, Gisele? Isso é o piso? 20 horas, 2.433. Ah, tá. Isso Isso aí aí, seria... 20 horas seria um turno. Não, isso é 40 horas, Gisele. É o dia todo, você ganharia 4.867. Isso no município de Patinga. Sim. É, Aham. 2.433 seria 20 horas. Que é dar aula num turno. O que você faz com 2.043? Tá doido? E o tanto de coisa que você compra para a sala de aula que você precisa? Que você quer fazer um diferente para o aluno, para sair daquela sala É isso que eu tô te falando. de 1900 não sei quanto? Por isso que o professor ele não inova, ele não desenvolve métodos pedagógicos mais interessantes para atrair a atenção do aluno, e aí você vem com essa cascata de coisa. O professor tá com um salário ruim, ele não tem saúde mental, ele não descansa. O salário é ruim, então ele não tem lazer. E ele não tem nem tempo pro lazer, porque ele tá sobrecarregado. Ele chega na sala de aula e já tá exausto. Uhum. Ele tá desmotivado a criar e desenvolver coisas para aplicar o conteúdo de forma mais pedagógica, de forma que os alunos vão absorver melhor. Os alunos já chegam desmotivados lá. Então você imagina, o aluno desmotivado porque a família não apoia e o professor desmotivado porque o salário é ruim. Onde que essa educação vai? São tantos fatores. Várias variáveis. Sim, que quem tem que discutir é quem está com o pé na sala de aula. Chamo de Sim. executivo da educação Sim. aqueles que Acaba muitos sendo o executivo da anos educação mesmo. não estão mais na sala de aula, não alimenta da realidade e vai querer dizer o que nós devemos fazer ou Sim. não. E a gente também não é escutado, não. É mesmo? Você não vê um congresso de debate, eu nunca vi. Aberto. Aberto para ouvir a gente, para sair dali uma pauta de discussão ou uma pauta que vai... Estou falando isso, chefia vindo para a gente. Sim. Vamos analisar a educação de Patinga? O que está acontecendo? Vamos fazer um seminário para a gente bater um papo. papo. O que a gente pode melhorar? O que a gente né? pode ajudar Mas vocês? primeiro, eu acho que eles se recusam enquanto governo, que a primeira coisa que a gente vai questionar é salário. Eles pensam assim, nós já sabemos o que eles vão reclamar e a gente não vai fazer nada. Eu penso que nós podíamos ser mais unidos em vários setores, até mesmo para eleger
quem a gente precisa Ah, não, com eleger. certeza. E agora não está nem falando como uma pessoa que foi candidata, Sim. não. Eleger pessoas que realmente tenham um olhar. E muitas das vezes a gente decepciona com alguns que a gente elege, sabe? Que te leva, que a bandeira da educação, todo mundo Uhum. levanta ela. Como é que fala? Os slogans dos políticos sempre tem Sim. educação, já reparou? Aham, Sempre tem educação. Educação, saúde, não sei o quê. Aham. Sempre tem educação. Sempre. Todo político na frasezinha dele lá, no slogan dele, sempre tem educação. É Porque são as impressionante. pastas mais importantes, educação e saúde. É a galera fica, não, isso aí vai... Envolve mais as pessoas, são as pastas que elege e as pastas que também derrubam, né? Quais são os impactos da evasão escolar? Social, É econômico? gritante, tá? A evasão é desistir da oportunidade. O menino falta tanto que chega a ser excluído a matrícula dele, né? E aí esse menino tá onde? Se tiver Bolsa Família, é possível que volta assim, faltoso, venha um dia, falta Só para manter 10, aquilo ali, né? para manter. Mas se não tiver a Bolsa Família, ou se o pai não preocupar com isso, esse menino vai ser o quê? Que profissional? É nem profissional. O que ele tá fazendo? Se ele estiver até trabalhando, vamos dizer assim, é menos pior. Uhum. Se ele estiver Mas trabalhando. a evasão não existe tanto, não, Igor. Sabe por que não existe tanto? Por causa da Bolsa Família. Ok. Muitos condenam. Tem um lado que também condena, Uhum. mas tem um outro lado muito positivo. Porque nem que seja por força, ele se mantém na escola. Sim. E ali ele está seguro, ali ele alimenta. Exato. E a cada dia as merendas não são melhores a cada dia. Evita de envolver com Evita de estar na rua. mundo do crime. Sim. Então é momento Ser ali. recrutado ali sim. pelo mundo do crime. Aí a escola passou a ser o quê? A escola deixou de ser educação e ser um Não projeto é academia, social, só uma. Não é acadêmico mais, né? Virou um projeto social. Um projeto social só de tirar a gente da rua. Mas é uma tentativa e a gente, enquanto professor, enxerga isso, que é uma oportunidade de livrar muitas crianças e adolescentes Sem dúvida nenhuma. de algo maior. Então, a evasão, ela existe. Não estou dizendo que ela não existe. Mas Você ela fala que atenuou... você fala que se a gente for ver sobre evasão de 15 anos atrás e hoje, a evasão melhorou, diminuiu. Porque a gente antes saía da escola para trabalhar na roça. Não tinha muita perspectiva. Sim. Hoje, os meninos não têm interesse, não querem. Mas são, às vezes, obrigados, porque senão vai perder a Bolsa Família. Uhum. Porque precisa da frequência para ter a Bolsa Família. Ah, sim. Então, nesse não é só estar matriculado. Não. A infrequência é mandada mensalmente. Mas mesmo se ele for reprovado? Foi reprovado hoje, esse ano. Ano que vem foi reprovado de novo. Que outro reprovação, ano foi... Igor? Então vamos falar sobre reprovação. Então, de fato, não tem reprovação mais. Fala-se que tem. Muito ameno. Mas a gente já recebe ordem de cima dizendo que não deve. Isso é real? É real. Ainda tem a audácia de colocar assim, uma porcentagem, por exemplo, 3%. A escola que ousa reprovar, não é o professor que reprova, o aluno reprovou. Que assume essa reprovação, ela muitas vezes é encostada na parede. Porque isso? os números que vende para fora, os sim. financiamentos, a educação nem está mascarada. O índice de alfabetização. E para a gente, enquanto professor, é frustrante. Não é que a gente quer mão em ninguém, Sim. não. Que quer reprovar ninguém. É que, às vezes, é necessário. É necessário. Aí fala-se muito. Final do primeiro ciclo, que é o terceiro aninho, pode-se reprovar 1 ano. Final do segundo ciclo, mais 1 ano. Mas, na prática, o professor que reprova, ele é castigado. Que isso? Aí você fala, castigado, né? Tem que dar um corte bacana nesse assunto aqui, porque não é um castigo literal. Porque a gente, quando reprova, a gente tem que preencher tanto documento do aluno reprovado. Eu peguei uma aluna este ano, por exemplo, que alguém reprovou porque precisava reprovar, né? Que estava despreparado. E aí eu tenho que preencher um monte de documento em relação àquele menino. Eu tenho que fazer um trabalho diferenciado para aquele menino. Eu nem buscou saber qual o motivo que ele foi reprovado. Que isso? Então, assim, é um peso a mais para o professor. E, infelizmente, quando ele começa a ficar distorção série-idade, maior numa série menor, vem umas provas do governo, vivenciei isso essa semana. Esses dias.
Pega o menino, isso pode ser no ensino médio, no ensino fundamental. Pega, coloca o menino para fazer a prova, dá outra oportunidade de prova e joga lá na frente por causa da idade dele. Tem que resolver a distorção de série-idade. Custe o que custar. Então, e o conhecimento? Não, a minha preocupação tá sendo outra coisa. Olha só. Você é a professora do 9º ano agora, né? Sim. Aí, o aluno já vem com déficit de aprendizado, que ele não tá sabendo de nada, já vem empurrado 3, 4 anos. Ele chegou no seu 9º ano não sabendo coisa do 5º. Aí você vai empurrar ele vai chegar na minha sala do 1º ano do 2º grau sem saber dividir, ué. Sim. Eu tive uma experiência, um menino de 14 anos, estava no 6º ano, segundo ele, faltava muito de escola, porque os pais não exigiam ir para a escola, foi repetindo, mudava de lugar. E aí ele estava no 6º ano, muito grande, não é bacana também, perto dos menores, um menino com a idade, né? É prejudicial também. Aí é aplicado uma prova para esse menino. Ele não conseguiu de primeira, é aplicado uma segunda prova, menino. Aí joga ele lá no 8º ano, 9º ano. Mesmo se ele não conseguir. Não, ele acaba conseguindo. Ué. As adaptações são feitas. Ele vai fazer aquela prova, consegue ali o mínimo do mínimo e vai para frente. Como que o professor do 9º ano vai receber esse menino aí? Pode ser que muitos vão questionar essa desmascarada educação. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente acontece. Isso frustra o professor. Como é que vai receber lá? Tem muitos que estão lá que talvez não tenham conhecimento daquele menino. Pode acontecer? Pode. Ele vai estudar ali e, se ele tiver frequente, ele vai ter N oportunidades. Passou na prova global, passou na parcial, você dá um trabalho. No final do ano, ele tem estudos independentes, ele tem um monte de oportunidade, porque aí o professor tem que elaborar. Ou seja, e o conselho de classe mais demanda do professor. Mas o conselho de classe é formado pelos professores, sim, mas os professores têm regra. Não é só a vontade do professor, o entendimento dele. É a regra do sistema. Porque... Eu achava que isso era meio... que não existia isso, não. Que não pode dar pau. Eu achava que isso aí era... se você chegar dentro de quem administra eles isso... vão falar que isso eles vão falar assim, não, tem aprovação. Mas se você chegar numa equipe diretiva decente, eles vão falar assim, para eu reprovar, para eu configurar isso, eu tive que enfrentar. Que isso, cara. Entendeu? Aí o ano seguinte... vai vindo coisas para em prol daquele menino. Ah, Adriane, mas você não quer que aquele menino tenha uma intervenção para melhorar? Quero. Mas para isso eu precisava de recurso humano. Não é só jogar ele numa outra sala. É oportunizar para ele a condição de aprendizagem. E ele está com defasagem. Ele vai gritante. Ele vai lá para frente. O que acontece com esse menino? O que mudou? Mudou o pai mandar ele todo dia para a escola direitinho, o pai exigir dele que ele cumpra com as obrigações dele, mudou ter um profissional ali para tentar ajudar a sanar, porque um professor com 35 alunos e costuma, em 35 você ter 11 com necessidades especiais? Nossa. Como que ele é mágico? Com todos os agravantes? Então, assim, não que queira, a gente quer. Mas não dá, a gente não dá conta. Não dá conta de... E às vezes a gente isso fica é mais triste. Uma coisa que vai desmotivar o professor. E a saúde mental? Porque o mínimo que você tem de consciência e de responsabilidade, você sabe da importância do seu papel na vida daquele ser humano. Eu dei aula no curso técnico já, e eu dava aula de trigonometria e desenho técnico, né? Desenho de caldeiraria. A turma lá com... nessa escola, acho que a turma tinha uns 25 alunos. Aí, como eu já gosto de ensinar matemática, a minha apostila já começava desenho técnico, desenho de caldeiraria e tal, norma de desenho, não sei o quê. Eu fui ensinar trigonometria. Porque eu conversei com a turma não sabia a regra de 3. E gente que já era técnica. Gente que já tinha formado 2º grau. Aí eu falei assim, gente, espera só um pouquinho.
essa aula que eu vou fazer aqui agora, gente, ela é por minha conta, tá? Ela não tá na apostila aí, não. Porque o nosso conteúdo desse curso aqui, ele não começou ainda, não. Isso aqui eu tô nivelando vocês pra gente começar a aprender. Mas isso eu fiz numa instituição particular. Como que o professor vai fazer isso? Na rede pública? Num nono ano, num primeiro ano do ensino médio? Como que o professor vai fazer isso? Uma sala com 35 alunos, tem 11 lá que não sabem regra de 3, e nós estamos aqui, a aula de hoje é trigonometria, o que eu vou fazer? A aula hoje é triângulo, o que eu vou fazer? Os caras não sabem. Os caras não sabem o que é raiz. E aí, como é que eu vou fazer? Nossa, Deus do céu, Aí de você pode motivação. fazer uma pergunta assim, Igor. Adriano, você estava dirigindo pedagogicamente as escolas. Aí eu O que chego que perto você da fez? pedagoga e falo assim, ô Adriane, deixa eu falar com você. Você é minha pedagoga, aqui, eu tô com essa dificuldade aqui, o que que você vai fazer pra mim? O que que é pra mim fazer? E aí? Tô com 11 alunos lá, hoje é minha aula, vou falar de trigonometria, vou inserir trigonometria lá. Eu tenho 11 alunos lá que não sabem o que é raiz quadrada, não. E aí, Adriana, você é a pedagoga, o que que eu vou fazer? O que que você quer que eu Eu vou faça? pedir para você retomar. Largar o currículo que você tem de lado para aquele ano de escolaridade e retomar. Então, o tempo todo o professor tem que retomar, Nossa. né? Mas aí, Igor, eu estive lá dirigindo, né, a parte pedagógica. Eu afirmo isso sem medo de errar, que tudo que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, enquanto diretora, porque tinha pessoas Sim. acima de mim, para No caso, você como diretora aliviar. pedagógica do município, acima de você era quem? Secretária? É secretária, Você só tinha o secretário é. acima. Tudo que eu fiz foi para tentar amenizar o peso da cruz do professor, sem deixar o aluno de lado. Eu acredito piamente que na situação que nós estamos hoje, o menos é mais. É muito melhor eu trabalhar o básico, as habilidades básicas, porque com o amadurecimento o aluno pode fluir por ele, Uhum. do que eu ficar querendo desenhar um mundo para ele e ele não entender uma bolinha do desenho. Sim. Então, eu sou muito disso. Teve uma fase nossa que nós tivemos na escola, muitos professores para ajudar, após a pandemia, né, que Sim. retornamos, para ajudar nessa intervenção. Eu ouço dos professores que foi a melhor fase. E não tem mais. Porque ficava mais leve, né? Sim, porque a pandemia, ela vai deixar por muitos anos prejuízo. Ah, com certeza. Né? Tem quem fala, hoje mesmo uma pessoa me falou assim, não, coisa de pandemia já passou. Claro que não passou. Também Quem acho que não. estava lá, por exemplo, quem hoje ainda trabalha com sexto ao nono, já pegou os meninos que passou pela pandemia, mas não estava lá no primeiro, segundo, terceiro ano. Uhum. Mas quem pegou, quem está nos anos iniciais, sabe o peso. Alfabetização. Uai, teve um menino que devia estar no primeiro ano da pandemia e não fez primeiro nem segundo ano. Hein? E o terceiro de maneira sutil, Arrastada. né? Porque ficamos híbrido, né? Ali, Uhum. naquela situação toda. Então, assim, há muitas perdas. Muitas perdas. É igual nós estamos falando. Tipo assim, imagina só. O tanto de variáveis dentro do sistema educacional. Uhum. É muita coisa, é muita coisa. Por isso, Adriana, eu vou falar a verdade. Eu não acho que isso. Vamos supor que a gente. Vamos pensar aqui num cenário perfeito. Sim. A gente tenha, a partir de. Entra um governo aí que o cara fala assim: não, nós vamos resolver a educação do Brasil. E todo mundo. Beleza, vamos imaginar um cenário hipotético que o governo, de um modo geral, vai Todo falar assim: mundo vamos resolver. mobilizando Isso. para isso. Eu acho que se todo mundo mobilizar, começando hoje, todo mundo, vamos imaginar que vai virar essa chave. Eu acho que pra gente ver assim, nossa, agora tá massa. É uns 4 a 5 anos, né, não? Daí para um pouquinho mais. Pra você ver que, cara, isso é Sim. desanimador. Porque você pensa que você está trabalhando com o ser humano, com a formação dele. E você vai pegar pessoas que perderam, queimaram muita etapa. Porque você corrigir essa lacuna Corrigir. toda Eu acho que seria assim, vamos pegar lá na educação infantil. Vou começar a mudar dali. Aham. E começando professor, começando todo Sim. mundo. E vamos seguindo o fluxo.
Aí pode ter possibilidade, sim. Mas isso teria que ter um interesse muito forte Isso. político. E esse interesse não mudar ao longo do prazo. E eu não sei se ter pessoas muito inteligentes é vantagem, não. Com certeza, com certeza. Hoje, Adriana, a gente tem essa questão de tecnologia, né, muito Tá latente, né? latente, né, a palavra. Aham. O que que você acha? O que que você acha sobre a tecnologia? Pode ser aliada, inimiga do aprendizado nas escolas? O que que você Ela acha? é totalmente aliada quando ela é Uhum. usada como ferramenta pedagógica, né? Quando a gente está falando de escola. Sim. Mas ela também é pesada, é muito negativa quando a questão do uso do celular. E também você disse sobre a não mudança do formato do ensino. Uhum. Então, não sou atrativa para o aluno. Atrativa é o WhatsApp. Exatamente. Atrativo é a tela. É a tela. Sim. Então, eu acho nesse ponto que a gente sai perdendo muito. E aí, o formato ainda não está tecnológico na escola. Mas a tecnologia, ela vem para facilitar Exatamente. a pesquisa. Pode tornar preguiçoso se você não decidir ser um desbravador, um pesquisador. Mas se a gente conseguir embutir isso no aluno, interesse de sempre buscar informação, a ferramenta é facilitadora. Para nós, professora, ai de nós, nessa demanda toda, se não tivesse a tecnologia. Mas o formato de ensino ainda ele precisa ser tecnológico. Ele precisa estar mais alinhado. Aí vem falar-se, por exemplo, o sonho, né? Que já foi muito falado, principalmente em Patinho. As telas digitais, porque você tem um computador ali, que é o seu quadro, é o computador. Mas tem professor também, colega, que não dá conta do digital. Até a questão desse upgrade do professor a maioria mesmo. faz o arrozinho com feijão, não dá conta de elaborar mais não, sabe? Mas precisava ter essa formação com os professores, era preciso ter. Falar assim, ó, gente, vai ser assim. Uma Nós temos sala que nos adaptar, vai ser equipada, assim. porque tem muitas escolas particulares que têm. Tem, sim. Aí A por escola que do meu esses menino meninos estuda lá. entram por que eles saem na frente? Eu ia falar sobre isso aí. Tem a família exigindo, Sim. tem a família também exigindo da escola que dê o melhor, Sim. tem o professor que precisa ser capacitado, é uma Bem empresa, remunerado. Remunerado, devia ser ainda melhor, né? Sim. Porque eles trabalham muito, às vezes Sim, são tão sim. não. Mas em algumas escolas boas tem uma remuneração bacana. Tem disponível tecnologia, salas, Infraestrutura. um laboratório de informática. Uhum. O serviço público é uma tristeza para conseguir um laboratório. Os diretores que têm garra lutam demais para conseguir ter ali. É direto você vê computador chegando. Quando costuma chegar, está tão ultrapassado, Nossa. sabe? Ou quando vem às vezes um material que não tem durabilidade. São os investimentos que, assim, não sei como são pensados, mas e a gente não tem. Não tem, tem algumas escolas sem um laboratório completo. Não sei se funciona tudo direitinho, não posso falar por outros. Mas tem muita escola que não tem. E não sei se laboratório, a sala de aula, ela tinha que ter essa tecnologia para ser diferencial. E é outra coisa, para ser o atrativo, né? Se não é o guspe e pincel agora, não era, antes era guspe e giz. Agora é guspe e pincel, né? Você falando e escrevendo no quadro pincel. E aí você pensa bem, essa demanda exaustiva somada com a desvalorização. Na hora que chega no final do mês, o professor olha o contra-cheque, ele pensa assim, eu vou mexer com outra coisa, não vou mexer com isso aqui não. Desgaste gigantesco. Esses dias eu fiquei até assim, eu ri de algo triste, né? Irônico. A gente costuma ver assim umas propagandas, umas promoções para professor diminuindo o preço. Eu não sinto isso como algo... Como assim? Não entendi. Você que é professor, vem para a empresa, por exemplo, de estética, e você terá um desconto diferencial. Tá. Tem desconto dois lados dessa moeda. O professor não tem dinheiro, ou o professor está sendo muito querido. É um público muito grande. É atrativo ter o professor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, aí você fala assim, mas que loucura você falar isso. Então, a gente gosta de promoção, gosta. Mas criou-se uma cultura
uma cultura que o desconto, para mim, quando vem assim, quando vem essas propaganda toda, Já fica até eu meio. vejo um lado pesado. Um Não que lado, eu não queira o sim, um desconto, lado mas o pejorativo. desconto deveria ser para mim como qualquer outro profissional. É Sim, porque a empresa quer dar um desconto. sim. Atrai o professor de outra maneira, mas assim, parece assim, que está escrevendo na testa da gente que dinheiro a gente não tem mesmo. Entendeu? Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Ela contribui para a melhoria da qualidade da educação ou engessa o projeto, o Eu não vejo processo? como ingessa, não. Porque a Porque a gente estava base, falando sobre a questão burocrática. a BNCC é o básico, né? As habilidades básicas têm que ser desenvolvidas por todos os alunos de todo o território brasileiro. Uhum. Isso é justo e correto, porque se eu saio daqui e vou lá para o Maranhão, eu tenho que ter aquela base, tem que existir lá, Sim, sim, porque o senão padrão. eu vou me perder. Sim. Agora, precisa-se que pense nessa, que você falou da regionalização, da Isso. cultura local, Isso aí. porque é tão complicado, eu sempre pulo, quando na escola pública, eu sempre pulo quando fala de praia. Sim. Eu não sei se o meu menino foi à praia. Exatamente. Aí eu vou falar para ele de onda, como é que é a praia, como é que é isso. Eu só vejo na televisão. Ele nunca teve o prazer de tocar na areia, né, da praia, de Exatamente. sentir a água salgada do mar. Então parece que eu estou fugindo da realidade. Mas a gente que é professor, a gente costuma adaptar essas questões, Sim. sabe? E Isso tem a ver com a bagagem cultural dos alunos. É você trazer a realidade que eles convivem, adaptar o seu conteúdo à realidade que eles convivem, que eles conhecem, sem ao universo que eles conhecem. Aí eu te falo mais uma vez, talvez por falta de tempo, escassez de tempo, a gente não faça tanto. Pega o básico e Uhum. trabalha o básico a partir da regionalização, porque é possível eu trabalhar uma inferência com o aluno a partir da cultura do índio, Sim, dos botocudos que teve aqui em Patinga, sim. um texto que traz de Patinga. Eu tenho que ter esse tempo para eu pesquisar e levar dentro do que é pedido, das habilidades que é pedido na Uhum. BNCC. Então, a BNCC eu acho ela válida, porque a gente percorre todo o território tendo essa base comum de Sim, aprendizagem. sim. Mas ela precisa ser ampliada ou gerida de maneira a inserir, Ter essa flexibilidade a inserir a BNCC dentro do que é regional, regional. cultural, É. entendeu? Porque é igual você falou, o contexto cultural, o Brasil é muito grande, né? A região Até sul, as falas, até a isso, a região linguagem. sul com o nordeste, pô, é um contraste assim, né? Sudeste aqui com o norte, por exemplo. Eu tive no início do mês em Santa Catarina, eu já morei no norte, lá no Pará, né? Eu já tive em São Paulo. Parece outro Cara, lugar, assim, é um outro negócio, país, é muito. O surreal. Sul, por exemplo, né? É surreal. Então, eu acho que é possível. A base ele tem que existir sim, ela é boa, são habilidades interessantes, mas existe também uma discrepância. Eu já trabalhei muito tempo com o Enem, né? Então, eu Uhum. posso falar isso. A formação, muitas vezes, que a gente dá em escola, eu já penso diferente. Eu saio fora da casinha ali. Uhum. Eu trabalho o que eu acho que é importante para o aluno lá fora. Na hora que vai fazer um concurso, um Sim, vestibular. Mas se o professor não tiver essa audácia, ele ficar ali na mesmice, o aluno não está preparado para enfrentar nem as provas do governo que vem, esquece, não, hein? esquece. Lógico que não As tá. provas vêm e não é. Ou Aí, seja, tipo, como é que fala? Não é compatível, né? A não. prova do Enem não é compatível com o ensino que o ensino médio tem hoje. Eu vou te dar só um exemplo. Hum, Nós temos que incluir os alunos, certo? Aí a gente passa o tempo todo adaptando na escola, sendo exigido adaptações. Quando vem a prova sistêmica do governo para eles fazerem, o máximo de adaptação que eu já vi, se mudou, porque eu fiquei 4 anos fora da sala de aula, pode ser que mudou, mas não acredito. É separar o aluno para fazer uma prova com mais tranquilidade, ou às vezes ter um professor que vai ler as questões, dependendo da deficiência. sim. Mas eu tenho deficiência. Quando eu vou adaptar enquanto professora, eu tenho que adaptar para o Igor, que é TDAH, Uhum, para a Jéssica, que é autista, para o outro, que é isso. Mas na hora que vem a prova, vem exatamente. uma única. Às vezes, uma única adaptação para todas as deficiências. Você entendeu? Entendi. As adaptações de acessibilidade é muito mais no aplicador
do que no material em Sim, si. sim. É uma incoerência. Ou seja, cai na demanda do aplicador do mesmo É jeito. uma incoerência. É terrível. Mas aí, eu queria falar um pouquinho da educação especial, já que eu Sim, entrei sim, nessa. vamos falar. É outro fator Já tá dentro do muito tema. prejudicial, assim. As crianças não são prejudiciais, não é isso. Sim. Mas o montante de laudos que chega às escolas, não sou eu não estou aqui para questionar laudo de médico, mas às vezes é uma avaliação muito repentina, muitos laudos. Aí o professor tem que fazer, por exemplo, se 35 alunos, tem 10 que são atípicos, ele vai ter que ter, se for PDI, que é um planejamento diferenciado, né, individualizado, é só para ele vai ter que fazer um para a turma e mais 10, um para cada um. Nossa! Olha o tempo que ele demanda. Além de fazer burocraticamente o documento, ele vai ter que criar alternativas para trabalhar com o aluno. No município, a gente tem um monitor, que é auxiliar de educação especial. Ele não é formado, ele não é professor, ele tem só ensino médio. Quando a gente acha um que tem uma graduação, eu já tive uma psicóloga, nos ajuda mais, mas ela é psicóloga, ela não é pedagoga, né? Então, eu deveria produzir para todos eles um material diferenciado, um material Individual. adaptado conforme a especificidade de cada um. Sim. Você acha que isso acontece? É impossível. Você acha que o professor consegue? Pois bem. Então, eu acredito, é a minha área, acredito muito na inclusão, mas eu acredito que hoje ainda a gente não tem inclusão. Nós estamos caminhando, talvez, para a Ou seja, inclusão. essa inclusão mais ela uma não é uma realidade. integração. Não, na minha opinião, para ter inclusão, não é só colocar o menino na escola. É colocar ele com assistência médica adequada, porque também só colocar um laudo e colocar o menino ali sem medicação. Ele vai sofrer e vai fazer todo mundo sofrer a sua volta. Suporte. Ele precisa ter as terapias adequadas, ele precisa ter um professor de apoio para auxiliá-lo, enquanto o professor regente está comandando ele ao resto da turma. Ele precisa ter a acessibilidade arquitetônica, que muitas vezes não tem, para um cadeirante, por exemplo. É muita escada, né? A gente vê muitas escolas com escada. Por mais que tenha feito uma tentativa de adaptação, ainda existe a falta de acessibilidade. A cognitiva é só adaptar o material? Não, teria que ter um profissional e ainda mais. Eu, Adriane, penso que teria que ter a acessibilidade para eles até na questão do horário. Um aluno autista suporte 2, 4 horas é sufoco para ele na escola. Ok. E ele tem que cumprir a mesma carga horária dos demais. Entendi. Então, assim, ele vai desorganizar. Ele desorganizando, se não retirar ele daquele momento ali, ele desorganiza a Ele sala vai toda. desestabilizar o ambiente E uma todo. sala já que vem com várias famílias. Aí vários outros Fatores que... Nossa. Né? Então, assim, fica muito pesado e acaba que o professor não dá conta de todos, esse menino fica nas mãos do auxiliar ou do professor de apoio sem ter aquela dedicação. Mas não é porque o professor não quer, é porque realmente está demais. Antes você tinha 1, 2 na sala, agora você tem um monte. E diante disso, eu com um grupo de amigos, o sonho de possibilitar o que o SUS não possibilita, nós tomamos posse nesse domingo, de uma ONG chamada Coração Valente. O que se propõe essa ONG? Agora nós vamos trabalhar para recurso. Espero que quem a gente abordar, seja empresário, seja político, abre as portas em prol da sociedade. Sim. Principalmente, aí não é só as crianças e só aluno, é qualquer tipo de deficiência. A gente se propõe, em parceria com algumas parcerias que a gente já tem, fornecer neurologista, psiquiatra, tanto infantil como adulto, fonoaudiólogo, psicólogo, essas terapias. Que bacana para esse suporte. De uma maneira, aí, como que vocês vão manter? As pessoas podem ser associadas, colaborando com o valor que ela considera que ela pode mensalmente, mas e quem não pode? Vai ser atendido do mesmo jeito. Por isso que nós estamos correndo atrás, né? Nós já somos filantropia, né? Eu ia fundar uma do zero, mas acabei com a parceria de um amigo, pegando uma ONG já existente, colocando ela ali nos trilhos, para que a gente possa já ser filantropia,
para poder receber verba pública. Ah, ok. Então, hoje, o maior gargalo dessas famílias é a falta de assistência médica especializada. Aí o menino tem terapia, ele não consegue marcar consulta para renovar a receita, aí o menino vai sem medicamento para a escola. Com isso, eu penso que a gente vai ajudar as escolas, mas ajudar as famílias. Mas o primeiro passo nosso é acolher as famílias. Sim, Porque quem cuida de uma criança especial merece um acolhimento tremendo. sim. Porque é muito duro. Muitas vezes, os pais deixam as esposas com um filho especial. Tem isso também. Então, essas mães Isso é são bondoso. corações valentes. Daí o nome. Bacana. Elas abraçam, sabe? Hoje eu coloquei, o nosso slogan é Coração Valente, abraçando as famílias atípicas. Então, pode ter 1 ano, pode ter 100 anos. Chegou na instituição, a gente pretende ajudar. E ampliar mais para um empréstimo num equipamento de mobilidade, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, essas questões assim. Então, assim, a gente tem procurado alguns parceiros. Tem rede social já? Não, porque está tudo muito novo, você está sabendo primeira mão. Ah, que bacana. Ó, isso aí é top demais, né? Sabendo de primeira mão. Agora está documentado, né? Eu já posso falar. Hoje me perguntei ao advogado, já posso mencionar? E falou, sim, já pode correr atrás. Bacana Tem demais. algumas coisas, né, burocráticas que a gente tem que fazer ainda para que a gente possa receber verba pública. Pretendo ir à Secretaria de Saúde do município de Ipatinga pedir essa parceria, Sim. porque não tem. Imprescindível, né? 2 anos que fica esperando na fila um atendimento. Tem mães que chegam chorando comigo, que vê que o menino precisa de tomar, às vezes, um remédio simples, como Ritalina. Mas a receita está vencida e não consegue um médico, entendeu? Aí vai marcar uma consulta com esse médico para pegar uma receita, é 1 mês, você 2 já meses pra imaginou frente. se esse menino tiver a terapia adequada? Um psicopedagogo atendendo, um TO Acompanhando. acompanhando, essa família tendo um lugar, um suporte para orientação Sem sobre os direitos que ela tem. Exatamente. Ele não vai chegar na escola melhor? Vai chegar na escola melhor. Então, eu também estou legislando em causa própria. Exatamente, Enquanto exatamente. professor, eu quero que eu receba, que os meus amigos, meus parceiros, meus colegas recebam alunos que tenham condição da gente oportunizar a aprendizagem. É o impacto social de várias áreas. De várias áreas. Sim. É a saúde. Uma professora trabalhando na saúde, mas por entender que a educação não vai acontecer, a inclusão não vai acontecer se a saúde não estiver junta, caminhando junto. E como ninguém ainda, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum governo levou isso para o SUS como algo importante, porque como mais uma pasta, SUS não é ruim, não, Igor. O SUS, se eu já ouvi falar comparado à isso aí já. assistência médica de outros países, é muito bom. Sim, sim. Mas existe Inclusive, muita até corrupção. o Diogo falou isso, você lembra? O Diogo falou isso? Mas Porque existe o SUS muita é um dos corrupção, sistemas de saúde. não existe aquela vontade toda. Então, tem muita gente levantando a bandeira dos atípicos para ganhar voto, para falar que é grande defensora aí. Sim. Mas o que essa pessoa propôs? Para ser bonito, né? Porque é bonito, politicamente correto. Tem político aí que abre a boca, meu filho é autista, não sei o quê. Mas vai ver quais são as tentativas de legislar ou de pôr um projeto de lei para ser avaliado em relação para a melhoria da vida dessas pessoas. Então, o meu grupo de amigos, nele eu tenho advogados, tem contadores, tem professores, tenho economista, tem o economista junto. Bacana. Então, assim, não tem ninguém com dinheiro. Sim. Tem pessoas que têm vontade. E aí, tem uma parceria com um amigo que inaugurou um hospital ali no Panorama. Ele não vai fazer nada de graça, ele é um empresário, mas ele abriu as portas para nos ouvir e tentar nos ajudar. Então, eu já acho que é um ganho, sabe? Sem dúvida nenhuma. É um ganho. E se a gente conseguir isso, eu acho que a gente vai trazer uma alegria para muitas famílias, sabe? Coração Valente. Coração Valente. Que bacana. Eu preciso fazer uma mídia em relação a isso, fazer um Vai Instagram. ser Instituto Coração Valente? Não, ONG Coração Valente. Ah, ok. A ONG tem uma questão jurídica maior, e como eu já peguei, a pessoa que me passou essa ONG, porque ela já tem um tempo de existência, né? Já tem. Então, ela é filantropia depois de um ano de existência e tudo. Ela só me pediu isso, mantenha o nome. O nosso seria Instituto Abraçar.
Entendi. Estava tudo pronto para o Instituto abraçar. Mas aí ele fez esse pedido, não é um nome. E o nome dele também é Uhum. muito importante. Não é um nome que vai fazer toda essa diferença, né? A marca, ela tem que correr. Mas que Coração Valente também é muito bacana, porque entra nessa ideia do conceito que você falou, né? Quem tem um filho atípico, é tutor de uma criança atípica, de um adulto atípico, ele tem que ser muito valente nessa Sim, sem sociedade. dúvida nenhuma. Ele tem que ser valente para exigir na escola, tá? Sem dúvida nenhuma. Tem que exigir na sociedade de maneira geral. E aí você pensa, tem tudo isso, mais o autocuidado dessa pessoa que é o... Sim, eu como lá estando na prefeitura, na Secretaria de Educação, eu recebia muitas mães que chegavam o tempo de derrubar a secretaria. Aí as meninas até brincavam comigo que na minha mesa parecia que tinha Rivotril, porque saíam bem, às vezes choravam. Chegava louca Mas lá elas precisam ser ouvidas. Sim. O que que eu fazia? O que que eu posso te ajudar? Me fala, me conta. Aí elas iam falando e, assim, com o conhecimento que eu tenho, eu começava a direcionar. Leva seu filho em tal lugar. Não, eu vou sair com você aqui, vou ali na assistência social e nós vamos conversar ali na assistência para ver o que que tem para te ajudar nesse sentido. Se você vai conseguir um benefício, se você consegue. Vamos lá na saúde, ver se a gente consegue a consulta para o seu filho. Você já fazia o tá diligenciamento. Sim, eu fazia lá a parte pedagógica, eu tinha uma equipe muito boa, mas eu tinha liberdade de... E o secretário das outras secretarias me dava essa liberdade de chegar até eles e pedir o socorro. Sim. Ajuda essa criança aqui, que tem muito tempo. E aí a mãe chorava e se sentia acolhida. E muitas vezes eu não podia fazer nada. Mas eu ouvia. Uhum. Eu ouvia, então ela saía dali satisfeita. E às vezes, no lugar que eu menos espero, aparece uma mãe dessa que fala assim: não, você me chama de Carraro. Elas me chamam muito mais de Carraro que a Adriana. Nossa, eu não esqueço do dia que você me acolheu ali. Simplesmente ser ouvidas. Sabe? Então, por isso que o primeiro passo é ouvir a família, para depois entender o processo dos filhos. Adriano, toda essa história que você está me contando de tudo da sua carreira, os 740 votos, eles estão aí justificados. Olha só, eu penso que foram fiéis. Com São certeza. pessoas assim que realmente confiaram e acreditaram, sabe? Porque já conhecem você, já conhecem o seu trabalho, já sabem a sua seriedade dentro dessa questão social, entendeu? Eu só senti, Igor, que se eu tivesse recurso financeiro, que eu não tive, né, nenhum, Uhum. né? Se eu tivesse, eu poderia ter, as pessoas poderiam ter alcançado pessoas Entendi, tem que impactado iriam mais votar pessoas. em mim, Sim. não, e que nem souberam que eu fui candidata. Ah, porque ok. eu tive 3 pessoas na rua distribuindo um panfleto, e no máximo eu e meus amigos. Sim. Eram eu e eles. Então eu não tive condição de levar meu nome. Eu conto com pessoas que falam assim, menina, fiquei sabendo que você era candidata, eu teria votado em você. Sim. Aí que as pessoas de poder aquisitivo saem à frente. Então, na política, nem sempre é o seu bem-querer para a população. É quem é mais notado. E é o que você falou, as pessoas precisam saber também, velho. É tanto candidato, às vezes as pessoas, pô, nem sabia que você tinha sido candidato, tal, não sei o quê. E isso acontece muito isso. Então, eu sinto que o dinheiro poderia ter colaborado um pouquinho para eu levar meu nome mais longe. Mas não sair dessa eleição pensando que eu fui derrotada Jamais. nem por um momento. Jamais. Uma pessoa que sai do anonimato, sabe? Jamais. Que era simplesmente Adriane, professora, de repente é reconhecida, é respeitada. Eu me sinto respeitada, eu voltei para a escola. Geralmente, quando você sai para ir pegar algum cargo de chefia, quando você volta, tem vários rostinhos assim virados para a gente. Eu fui muito bem recebida. Muito bem recebida. Mas eu jamais... Mas é por causa do gabarito da profissional que você é. As pessoas sabem quem você é também. Eu estava lá, mas eu era professora. Sim, sim. Eu não esqueci que eu era professora. Sim. Eu não esqueci as mazelas que existem na nossa função de professor. Você não virou pro outro lado da moeda, não. Você estava junto com o pessoal. E é fácil virar, sabe? Com certeza, mas imagino que sim. Os valores da gente, eu acho que eu talvez não continuei exatamente porque eu sou muito transparente. Eu sou muito transparente, sou leal. Mas a minha lealdade, ela não pode ultrapassar meus valores. Sim, sim. Se barrar nos meus valores, aí a lealdade, ela não pode falar mais alto. Porque o que eu acredito tem que estar em primeiro lugar. Sim. E não o que o outro acredita ou faz.
né? Aí, assim, às vezes sou leal às pessoas e alguém diz assim, não, você fez tanto, e a pessoa virou as costas para você, eu sou leal. Sou eu. Agora, se É ele não sobre é, você, é sim. sobre mim. Sim, sim. No final é sobre É isso. claro, claro. Mas é Entendeu? igual a gente tá falando, cara, assim, é igual você mesmo, né? Tá ponderando, pontuando isso aí que do primeira candidatura sua, sem verba para poder fazer a sua propaganda, Uhum, 743 votos. sim. É muita Eu gente, tive cara. muitos amigos. Eu acredito que esses votos foram de amigos. Não, mas amigos, sim. Porque a pessoa que acredita na gente, ela sai do lugar de colega para ir para o lugar de Sim, amigo. exatamente. Isso aí foi É porque na. são pessoas que acreditaram no seu Sim, trabalho. Às vezes, alguns influenciado por pessoas que conheciam o seu trabalho. sim, Às vezes nem muitos. alguns não conheciam, mas não, Sim, essa pessoa que falou comigo que essa mulher aqui, cara, ela é bacana, vai atuar muito nisso aqui. Não, vou votar nela. Porque assim, eu vejo que essa todo mundo vê a carência da educação no Brasil, Adriano. Todo mundo. sim. Todo mundo vê, independente da classe social, independente da classe intelectual, todo mundo vê a, essa deficiência no setor de educação do nosso país. Todo mundo vê isso. É, Algumas pessoas dão importância, outras não, mas todo mundo todo vê. mundo Todo vê. mundo percebe Aham. isso. Mas para concluir essa Sim. parte, me perguntaram recentemente, porque está tendo tanta polêmica disso, daquilo, politicamente aí, e eu não me manifesto. Eu não gosto de polêmica, Uhum. porque eu gosto muito de analisar as coisas. E atrás de cada polêmica tem famílias. Sim, Eu posso sim. me posicionar na hora que eu acho que ali tem que posicionar. Uhum. Mas ficar com tititi, polemizando, colocando na rede social, detonando Ficar alguém. levantando. O meu detonar alguém vai mudar o quê? Vai mudar eu Exatamente. arregaçar minhas mangas, unir com Isso. um grupo, isso aí pode ser. Mas eu ir para a rede social ficar atacando alguém, mostra aquilo que a gente começou na nossa conversa no início. O papel de cristão que eu sou, ué, Sim, dos sim. valores que eu tenho. Então, eu sou mais um, eu estou me igualando. Eu preciso ser, eu quero ser diferente. Exatamente. Agora, pode perguntar, você viu que eu comentei muitas coisas Sim, aqui, e sustento, porque é a minha vivência. exatamente. E você tem bagagem para poder falar sobre isso, sobre as suas opiniões, é por causa das experiências que você teve. Sim, sim. Tem muita coisa boa na educação, tem sim, mas tem muita coisa que leva a esse fracasso, né? Que distancia a gente do que precisa ser, que adoece o professor, Sim. que deixa o aluno. A gente está construindo profissionais Construindo cidadãos. decadentes também, não. Você está indo para uma parte que, porque o ensino não está legal, qual vai ser o profissional que vai construir uma casa? Exatamente. Então, você falou aí que não deve ter conhecidos que não deveriam ser, falar que são Isso, engenheiros, isso. médicos. Hoje, ultimamente, a gente vê muito isso aí, né? Médico Médicos, assim, errando o diagnóstico, absurdamente né? Não incompetentes. é assim, tem gente muito profissional, muito bacana, mas com o passar do tempo, a gente tem percebido que se a educação não for levada a sério, a sociedade não será A sociedade levada. vai colapsar se a Ah, educação não for levada a sério. Porque a educação mesmo, mesmo as pessoas frequentando boas escolas, você vê que você consegue perceber que alguns comportamentos ainda são assim absurdos. uhum. As pessoas que as que têm oportunidades de qualidade de educação, elas ainda conseguem fazer, vou falar o vocabulário, fazer merda. Minha mãe fala que a quarta série dela é melhor do que Minha a avó minha falava isso aí. Minha faculdade. avó falava isso E aí eu, também. eu brigava. Hoje eu acredito nela. Minha avó falava isso aí também. Porque, na verdade, elas estavam falando não de competências, mas sim de valores. Não sou contra a faculdade à distância, Sim. EAD, não sou. Uhum. Mas ela não é para qualquer público. Não. Se o público não for disciplinado, Exatamente. a pessoa vai pegar o Eu diploma, estudo EAD, nossa, pra mim é um sofrimento mas danado. você tem disciplina, que Sim. você me falou. Nossa, é Né? um Mas se sofrimento você não danado. for, você vai conseguir a nota lá, né? Porque você está ali. Você Sim. vai fazer uma prova, você consegue pesquisar ela na internet, né?
Mas Ainda mais no meu caso, que eu tô fazendo uma graduação porque eu quero aprender, não tenho nem interesse assim, eu vou lecionar. Não, é porque eu gosto do conteúdo. Mas O meu objetivo não é nem canudo, meu objetivo é sim, aprender. então eu não estou falando contra, Sim, mas sim, o professor presencial, ele é insubstituível. sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Insubstituível. Sem dúvida O olhar nenhuma. nos olhos, sentir a temperatura do Sim, outro, reconhecer a potencialidade do outro. sem dúvida nenhuma. Nunca a tecnologia vai substituir isso, não. Isso aí é sem dúvida nenhuma, E concordo com quando a gente você. pensar que vai substituir, a gente vai levando a sociedade para esse colapso que você falou. Exatamente. Adriano, você citou a questão do seu posicionamento religioso, né? A gente conversou também antes ali um pouquinho. Como é a minha área, eu sempre tento dar entrar nesse assunto assim, com todos os meus convidados aqui. E dentro da área da educação, sobre o ensino religioso na escola regular. Sim. Sabe qual que é a minha bronca? Eu estudei minha vida inteira em rede pública. Eu nunca estudei em escola particular. E o nosso ensino religioso, pelo menos da minha época, pelo menos o que eu aprendi, a gente só aprende sobre o cristianismo. Aí eu vou dar a minha opinião e depois eu quero que você fale. Eu acho que o ensino religioso, ele não pode ser uma catequese. Jamais. Entendeu? Eu acho que o ensino religioso, ele tem o dever, dentro da escola, da instituição, principalmente a instituição pública, de explanar todos os movimentos religiosos e principalmente os que nos rodeiam. Hoje, a maioria dos brasileiros se declaram católicos, Certo. né? Se declaram cristãos católicos. Muitos brasileiros, e às vezes crianças e adolescentes, eles têm vergonha de declararem as suas religiões reais por medo de preconceito. Eu sou um dos que mais combate o preconceito religioso. Se tem uma coisa que no último ano e meio, 2 anos, que eu bato contra o preconceito religioso. Contra esse falso Estado laico que a gente vive, que não é um Estado laico, é um Estado católico. A lei fala que é Estado Exatamente. laico, né? Então, assim, às vezes, as pessoas têm preconceito de uma outra pessoa. Porque eu acho que o preconceito religioso, ele inicia numa catequização e ele progride porque falta de conhecimento. Você fala pra mim que você é principalmente religião de matriz africana, que vem trazendo junto o racismo. Então, assim, eu sou categoricamente contra, eu tenho muita bronca com esse ensino religioso que a gente vê, que é o que eu tive e eu não sei como que tá agora. Mudou bastante. Isso, Igor. porque eu acho que é necessário falar das outras religiões. Na verdade, hoje o ensino, eu não dou aula de ensino religioso, né? Mas eu percebo lá no currículo e vejo os colegas trabalharem, está mais ligado aos valores sociais, valores humanos, a relação com o outro, o respeito. Está muito mais ligado a isso. Quando o professor ele tem esse conhecimento de que quando se for dialogar algo a respeito de religião, ele precisa trazer todas, porque nós temos na sala alunos de todos os tipos, todas as religiões. E eu formo esse aluno para respeitar o colega que é de outra religião. Trazer uma abordagem respeitosa de conhecimento cultural, né? Da importância de cada uma religião para a construção do nosso Brasil. Exatamente. Especial, mas de uma maneira respeitosa. Mas hoje não se trabalha muito essa catequese, existia mesmo nessa época. Hoje, o professor tem que tomar esse cuidado, porque, de certa forma, ele é que é vigiado, né? O menino chega num protestante, chega em casa com um conteúdo no caderno, o pai vai ver, quando o pai participa. Então, acontece algumas... Por exemplo, ele é facultativo. Exatamente, Foi um negócio que eu aprendi no primeiro período. No primeiro período da faculdade. É facultativo. Eu tenho que disponibilizar se o pai não quer que o menino eu não quero que o meu menino estude aula. Eu tenho que colocar uma outra atividade suplementar. Criar uma alternativa para aquele aluno. E olha só que absurdo isso, né? Se a gente for parar para pensar que o ensino religioso quanto cultura e não quanto catequese,
independente da religião que for, ele é facultativo, né? Ele não deveria ser facultativo, porque nós estamos tratando cultura aqui, eu não estou tratando espiritualidade de ninguém, entendeu? Só que o que acontece, Adriano? Mas é porque vem dessa cultura, né, de que antes era uma catequese Isso, mesmo. Então acabou que alguém fez essa lei, colocando ele como facultativo. Porque o po- pai que questiona muito não vai. isso, porque, por Mas exemplo, não acontece muito na escola, não, é né? raro. Igual, por exemplo, porque uma das coisas que a gente mais fala no nosso curso é sobre a imparcialidade do professor de religião. Sim. Eu sou pastor, mas eu sou professor de religião no ensino fundamental, no ensino Eu médio. nem devo falar que eu sou pastor. Eu não sou pastor. Nós vamos estudar o cristianismo aqui, gente, como que foi. Aí, agora, no próximo bimestre, nós vamos falar aqui de religião de matriz africana, gente. Alguém já ouviu falar sobre Umbanda? Ah, então. Ah, o que é Umbanda? O que o pessoal, todo mundo fala? Adulto. Ah, isso aí é macumba. Aham. Hoje é uma das coisas que eu fui criado no cristianismo. A minha família, a minha mãe fala, negócio de macumba. Eu falei, ô mãe, você sabe o que é macumba? Você já foi lá para ver? Eu Falei com falei. ela assim, você sabe que macumba é um instrumento Vai musical? ter Que macumba não é vai ter religião? gente que vai discordar de nós, né? E vai, assim, pode até polemizar. Eu sou católica, né? Sou ministra da palavra, como eu te Sim, falei, na igreja. Não pretendo mudar, porque eu não acho que eu preciso mudar de religião para eu ser cristã, exato. sabe? Como a igreja conduzida por homens, seja ela qual for, tem as suas falhas, mas tem Sim, suas virtudes, sim, né? Então, eu procuro muito ler a palavra, mas eu sempre penso que tudo se traduz no como eu trato o outro, exato. No respeito. no respeito, sendo solidário, né? Tendo compaixão, que Respeitando falta a muita fé do outro. compaixão, respeitando a fé, a maneira do outro. Eu não preciso tentar embutir no outro o meu Exatamente. jeito de ser, Exatamente. né? A vida dele, o livre-arbítrio. Aí o Exatamente. livre-arbítrio foi nos dado por um poder muito maior e Muito a gente maior do quer que a. contestar e Exatamente. fazer com que o outro. E eu não vou te dizer, Igor, que não exista professor que acaba tentando embutir uma catequese maluca. Isso, é isso. Eu imagino que Seja sim. ela catequese voltada para a religião católica, Isso, né? para a religião protestante, né? Porque subjetivo. Muitas vezes é subjetivo, É. sabe? Às vezes, o que a gente vê no curso é a tratativa com abordagem irônica, sabe? Com abordagem subjetiva Nós daquilo lidamos ali. com seres humanos, né? Então tudo isso pode acontecer. Mas aí cabe a coordenação pedagógica, cabe os Isso gestores aí. da escola. É, não é vigiar, Uhum. porque o profissional não precisa ser vigiado, mas ele precisa ser orientado. Se chegou uma demanda dessa, tem que apurar. Entendeu? Tem que apurar, tem que reconduzir. Porque muitas vezes também eu acho que os professores, vou colocar professor porque nós estamos falando de Sim. professor, às vezes se posiciona por falta de entendimento. É, exato. Ou seja, é É porque ele cultural, foi. Isso aí. foi ensinado. Ele foi catequizado quanto aluno É uma e ele tá tendência. só reproduzindo. É uma tendência essa reprodução. A gente precisa estudar muito para não reproduzir. Exatamente. Para ficar Exatamente. antenado, como diz os meninos, né? Exatamente. É exatamente isso. Adriano, você quer pontuar alguma coisa? Você quer citar alguma coisa que você acha importante aqui? Deixar algum recado? A única coisa que eu quero citar, assim, porque quem ouvir a gente, eu peço que ouça tudo, Sim, que assista tudo, não pegue o pedaço no sentido de, falou isso, mas falou isso por quê? sim. Em que contexto, né? Porque discordar, agradar, nós não vamos agradar a todos. Exatamente. Mas é preciso Ainda bem, que né? olhe, que escute de uma maneira generosa, de uma maneira reflexiva, Isso aí. Principalmente e reflexiva, né? parar de romantizar educação, parar de romantizar a religião, que é o que a gente está fazendo. Sim, Romantizar no sentido de viver no mundo da lua. isso mesmo. Pé no chão, alienação. Nós precisamos ter pé no chão. O que está acontecendo agora, o que precisa ser feito, onde nós estamos errando, Quais são as enquanto urgências? religião, Isso. enquanto escola, enquanto pessoa, enquanto família. Exatamente. Né? Eu não estou aqui também condenando todos os pais, mas é notório que existe muitos pais que não se dedicam e não acreditam na educação e não Sim. lutam lado a lado com a escola.
É só isso. E ainda mais lutando lado a lado com a escola, diretamente em prol do seu próprio filho que está ali Pois dentro é. da escola. Porque eu até brinco assim, o que o menino fala com muito pai, assim, ó, o seu filho é meu este ano, mas para você ele é para sempre. Exatamente. Eu tô lutando por ele Eu este tô ano. colocando uma pecinha Sim. nesse Se quebra-cabeça você aí. não me ajudar a ajudá-lo neste ano, ele vai ser um problema para você o ano que vem, no outro ano, no outro ano. Então, se juntos a gente conseguir um passo, já é um ganho. Exatamente. E no mais, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu que Foi um papo agradeço bacana, demais, assim, inteligente. gostei muito. E assim, esse papo, você vê que é um negócio Não que eu rende, gosto né? demais, que eu sou 1h30. apaixonado com essa área de educação. Isso aqui a gente ia virar a noite aqui, batendo esse papo. Obrigado demais por você ter, né, disponibilizado seu tempo para vir, né? Você teve essa lacuna aí na quarta-feira, porque você trabalha muito. Então, assim, queria te agradecer muito mesmo. Espero que você se candidate na próxima eleição aí, torço para que ganhe. Se eu tiver aqui em Patinga, com certeza meu voto é seu. Então, assim, Já é um impulso, pois né? com certeza. E eu acho, ô, Adriano, que realmente, cara, a gente precisa de pessoas assim. Não só pessoas que estão falando assim, não vamos trabalhar pela educação, mas pessoas do seu perfil que tem essa experiência, que tem isso mesmo. Eu tive lá, eu sei o que é. No seu caso, com toda a bagagem que você tem. Sua experiência viva que a educação funciona. Exatamente. Isso Eu aí. falo isso, eu conto para meus alunos sempre isso. Das necessidades que o sistema de educação tem. Não sou uma pessoa de ficar adorando também, você percebeu que sou bem direta. Sim. Eu acredito muito que as pessoas são perto da gente, elas não têm que passar a mão na cabeça da gente. Exatamente. Elas precisam fazer com que a gente enxergue, que a gente reaja. Que a gente está dando errado para que a gente possa melhorar. Caso contrário, passar na mão, ele acaba te empurrando, né, para o precipício. E acaba te empurrando para você ficar naquele sedentarismo de raciocínio, porque você não é estimulado a raciocinar. Eu falo muito isso com os meus amigos. Eu gosto de conversar com pessoas que discordam de mim. Porque numa hora dessa, eu vou encontrar alguém que ele vai me mostrar um ponto de vista. Pô, realmente, isso aqui eu nunca tinha pensado, cara. Porque os sábios não são os que são cheios de certeza, são os que são cheios de dúvidas. Por isso que eles sempre estão buscando procurar mais. A partir do momento que você fica cheio de certeza, você para de procurar, você para de estudar. O que move o mundo são as perguntas. São as perguntas, não são as respostas. E é fato. Eu acho que a gente, assim, desde quando eu cheguei, a gente conseguiu interagir de uma maneira positiva, porque eu acho que ambos são críticos do que vive. Nossa, eu sou demais. Né? Críticos do que vive e com vontade de melhorar. Com certeza. Obrigado demais, tá? Pessoal, só lembrando que é o seguinte, o QR Code tá aqui. Para você, vai ser direcionado pro nosso Instagram. Segue lá, os cortes aqui desse podcast vão estar lá para vocês verem lá, para curtir, comentar. Esse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, comentar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque isso aí ajuda muita gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a rede social da Adriana, tá? Sobre o projeto, como que chama o projeto? Coração Valente, ONG. A ONG Coração Valente. Abraçando as famílias atípicas. Vai estar já, daqui uns dias já tá bombando isso aí, com vários apoios, e vai dar tudo certo. Vai ser um negócio muito bom aqui para nossa região, né, para nossa cidade. Para dar certo, para que a gente possa abraçar realmente quem precisa. Exatamente. Beleza, gente? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo aí.